Joia, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nossa segunda parte, nosso bloco B, do 8º dia de aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Vamos continuar compartilhando aqui o material que nós estamos lendo. Então, o nosso querido irmão Júnior continua lendo para nós. Pode ler, inclusive, a partir daqui, de onde está citado novamente, Júnior? Tá. A contribuição de João Wycliffe consistiu na primeira tradução do latim para a linguagem popular. Recebeu tal contribuição fortíssima oposição das autoridades constituídas, tanto religiosas como civis. Tal obra se tornou tão popular que houve pessoas que pagavam um carro de feno pelo privilégio de ler a Bíblia 1 hora. Consegue? Exatamente. Só dar uma pausa aqui. Olha só o que eles faziam, irmãos. Eles pagavam um carro de feno. Segundo alguns historiadores, dizem que na China, em uma cidade da China, logo depois que ela se tornou comunista, havia uma Bíblia em uma cidade, uma praça, e durante muitos anos nessa cidade, nessa praça, segundo eu li, eu não sei se isso é verídico, se isso de fato é verdade, mas eu acredito que sim. Havia essa Bíblia, e para as pessoas lerem a Bíblia, havia um período, então muitas pessoas ficavam dias na fila para poder ter ali o privilégio de ler a Bíblia, algumas porções durante aquele período que era concedido. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela é escassa, quem tem a Bíblia tem o maior tesouro. E aqui a gente vê com John Wycliffe que as pessoas pagavam um carro de feno pelo privilégio de ler a Bíblia durante 1 hora. Então, hoje, quando nós temos esse privilégio, irmãos, a gente tem que pedir muito perdão por não ler mais a Bíblia e por não decorar mais. Se nós dedicássemos mais tempo lendo a Bíblia e mais tempo orando, eu acredito que nós não perdemos nada por isso. Eu, certa ocasião, estava lendo Spurgeon e eu me lembro que ele chegou a fazer uma citação das pessoas que estão prestes a morrer. Se elas pudessem voltar no tempo, o que elas fariam? Entre muitas coisas que as pessoas fariam, destacou-se 2 coisas. A primeira era ler a Bíblia e a segunda é orar mais. Então, a gente está estudando aqui o livro do Hobbes sobre a sobrevivência das Escrituras ao longo dos séculos. Hoje nós somos muito privilegiados. E que Deus desperte em nós esse amor pela palavra, para que a gente leia muito mais e decore muito mais e ore muito mais, tá bom? Continua lendo para nós, Júnior, por gentileza aqui. Quando Wycliffe morreu? Quando Wycliffe morreu, o arcebispo de Cantuária o denunciou como, aspa, o biltre pestilento, de execrável memória, filho da antiga serpente marinha, o discípulo e precursor do anticristo, o qual, para completar sua iniquidade, forjou uma nova tradução das Escrituras, em sua língua materna. Fecha aspas. Olha aqui, irmão. Olha como ele era visto. Que coisa. O que é biltre, irmão? Biltre. Aqui, ó. Que ou quem age de forma vil, canalha, infame. Então, o arcebispo da Cantuária, irmãos, chamava ele de literalmente vil, canalha, infame, pestilento, de execrável memória, filho da antiga serpente marinha. Agora pensa, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia, irmãos. Para que língua? Para o inglês. Que mal ele fez? Perceba que, olha a denúncia do arcebispo. Meu irmão, esse arcebispo da Cantuária aqui deve estar no meio do lago do fogo e do enxofre, porque o discípulo e precursor do anticristo, o qual, para completar sua iniquidade, forjou uma nova tradução das Escrituras em sua língua materna. Simplesmente porque ele fez o quê? Ele traduziu a Bíblia, irmãos. Percebam, olha como dentro do cristianismo, se levantaram vozes satânicas simplesmente porque alguém traduziu a Bíblia.
Agora, vamos imaginar que ele realmente tivesse feito uma tradução, fazendo com que fosse uma tradição que fosse contra a língua original. Vamos supor que ele fizesse uma interpretação que nem o pessoal da Torre de Vigília, os Testemunhas de Jeová. Mas não, ele simplesmente traduziu para o inglês. Vocês entendem, irmãos, como esse assunto da sobrevivência é extremamente importante. E vocês entendem como o estudo da bibliologia, na teologia sistemática, porque, como eu disse no primeiro bloco, irmãos, esses irmãos, John Hus, Wycliffe e muitos outros chamados pré-reformadores, foram extraordinários. Foram homens cheios do Espírito Santo, que não caminharam apenas contra a imoralidade dos seus dias, mas contra a religião dos seus dias, contra a autoridade religiosa dos seus dias, contra toda uma corrente que pensava de uma forma contrária à palavra de Deus. Se eles não eram cheios do Espírito Santo, o que eles eram? Para mim, esses homens eram extraordinários. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Não. O John Hus era da mesma época do Wycliffe, né? Seguia Sim. Na realidade, ele é um pouco antes de John Hus, né? Se não me falha a memória. Se eu não me engano, é um pouco antes. Alguns séculos antes. Século XIV, né? Para mim que era um pouco antes. Depois eu confirmo. Tá. Então, continua lendo para nós, Júnior. Pode dizer que o John Hus, ele morreu na fogueira e ele pregava, ele era tcheco. Ele pregava em inglês, não pregava em latim. A igreja pôs ele na fogueira. Olha aí. Prossegue. E se disse mais que um monge chamado Wycliffe se fez, aspas, o instrumento do diabo, o inimigo da igreja, o ídolo dos heréticos, a imagem dos hipócritas, o restaurador do cisma, o depósito das mentiras, a cloaca da bajulação, fecha aspas. Meu pai, olha, que ofensa. Olha só porque ele pensou na contramão do pensamento dominante. Para nós ele é um herói, mas você vê, olha como que as palavras, lembra que eu falei nos módulos anteriores, irmãos? Palavras não são apenas palavras, são conceitos são máximas. Olha como que eles tentavam hostilizar por meio de argumentos o instrumento do diabo, o inimigo da igreja, o ídolo dos hereges, a imagem dos hipócritas, o restaurador do cisma, o depósito das mentiras, a cloaca da bajulação, pelo amor de Deus. John Hus, você comentou, ele também é próximo mesmo. Agora, eu não estou lembrando qual era o teólogo também, que é por volta de 1100. Se eu não me engano, John Hus se baseia numa obra de alguém dos anos de 1100. Eu não estou lembrado agora. Mas é isso aí. John Hus é contemporâneo. Depois, né? Hã? Savonarola também é da Itália. É contemporâneo, mas tem alguém que eu não me recordo agora, Júnior, deu um branco, que é por volta do ano de 1100, que esse começou a fazer algumas... chegou a ter algumas conclusões sobre essa questão das doutrinas bíblicas, né, colocando em xeque-mate todas essas questões, né, da igreja dominante, tá bom? Continua lendo para nós, Júnior. Em 1415, o concílio... Em 1415, o concílio de Constança condenou seus escritos e determinou que seus ossos fossem exumados, queimados e atirados no rio. Olha, que coisa, hein? Se é Deus, né? Que Deus é esse? Então, por que isso, irmãos? Por que isso? Vamos lá. Essa é uma maneira do que, irmãos? O que vocês acham? Porque há uma revolta tão grande assim, por exemplo, 1415, o Concílio de Constança. Por que vocês acham que acontece algo desse gênero? Para tentar aplacar, né, tudo que ele fez, a obra que ele fez, a benfeitoria que ele fez. Na verdade, é uma tentativa de tentar deixar no esquecimento. Quando o Júnior lia esse trecho aí, em que
ele recebia xingamentos. Lembra muito um grupo de hoje, né? Os extremistas de esquerda, que sem argumento nenhum fazem algumas... Meu pai do céu. É isso mesmo. Irmãos, por isso que a gente tem que ser muito resolvido em algumas questões. Eu sei que hoje tem havido uma questão bem complicada com relação a essas questões de política e religião, mas assim, querendo ou não, irmãos, hoje mesmo eu estava vendo algumas notícias, né, com relação a essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, e dentro desse contexto, por exemplo, a Rússia, vocês sabem, eles são contra a questão LGBT. Eu não sei se vocês já viram algo a respeito disso. Já viram? Já ouvi Aí falar. nessa hora, eu gosto muito de pensar o seguinte, você vê, eles são, diferente do que aconteça com a Rússia, a questão homoafetiva, a questão do aniquilamento da estrutura familiar, eles são totalmente contra. E então, você vê, o nosso pessoal comunista, socialista e os istas aí, eles gostam de fazer uma defesa ao liberalismo, à pornografia, à liberalidade, e eles se proclamam, né, socialistas, comunistas, mas quando a gente vai lá para as raízes do comunismo, eles são contra. Essa pornografia exagerada defendida por eles, a gente vê isso aonde? No Ocidente, é uma mistureba de liberalidade, mas quando a gente vai, por exemplo, para países como a China, para países como a própria Rússia, ou mesmo vários países do leste europeu, a questão da família eles conservam muito. Pode ver que lá a questão do patriarcado, eles são muito respeitados, até mesmo pela própria Igreja Católica Ortodoxa Grega. Lá não há a figura do Papa, há a figura do patriarca. Então a estrutura familiar para eles é muito interessante. É claro que na história do comunismo, eles já também foram para essa questão da liberalidade, no sentido de deixar com que as pessoas fizessem o que elas bem entendessem no casamento. E o que aconteceu na história da própria Rússia? Eles viram que isso danificou a questão da estrutura da família e prejudicou a própria Rússia. Eles voltaram atrás. Então você vê, hoje, né, como você comentou, hoje há uma pouca vergonha, há uma questão de ganhar no grito. Então, irmãos, a gente tem que virar a página, não perder tempo com essa questão, mas a gente tem que ter um pensamento bem coeso. Ao mesmo tempo, quando a gente tratar das coisas da religião, a gente tem que saber, na minha opinião, tá, irmãos? Eu penso assim, igreja, Estado, Estado. Não sou contra política, precisamos ter uma voz, sim, nossas igrejas precisam de candidatos, mas a gente não pode misturar, porque o púlpito não é o lugar para, sim, falar de política, o púlpito é o lugar para se falar da palavra de Deus. No entanto, é uma igreja que tem atuação, é uma igreja que tem que ir contra, sim, tem que ir contra o aborto, tem que ir contra as drogas, tem que ir contra o casamento que não é um casamento harmonioso, segundo a palavra de Deus, é um casamento libertino, e contra essas questões mais depravadas, nós somos contra e somos resolvidos, pregamos a Bíblia, mas não ficamos usando, porque hoje, infelizmente, muitos pastores fizeram uma celeuma e até mesmo a gente tem que saber separar isso. E aqui fica uma coisa, irmãos, Calvino foi extraordinário nisso. Calvino, ele soube dialogar o Estado, a vida civil e a igreja. Então, a gente tem que saber dialogar essas coisas. Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. A minha indicação é, pastores, não se enveredem para o caminho da política. Pastores são pastores e os membros, aí Deus vai levantar membros para a política. Pastor, e quando há uma exceção? A exceção é uma exceção. Mas hoje podem ver, irmãos, o pastor ele tem aí uma rede grande vamos falar assim, de igrejas, ele já se envereda para a política. E aí, meus irmãos, é questão de tempo até que a igreja se misture e se perca na sua doutrina, né? Porque, irmãos, pastor
é aquilo que eu particularmente, eu queria até ensinar algo aqui para vocês, que eu aprendi nos dias de seminário e que eu sempre procuro estar ensinando na igreja e também aqui no seminário. Chegaram para Billy Graham e falaram assim: Billy Graham, você sabe que você é uma das pessoas mais benquistas do nosso país já há décadas, e você tem sido procurado para ser o novo presidente dos Estados Unidos. Você não quer? E ele sempre negava. E um dia ele disse assim aos repórteres, ele falou assim: olha, com todo o respeito que eu tenho pela vida política, pelos deputados, pela sociedade, mas eu queria dizer a todos vocês que eu, como ministro do Evangelho, não posso me rebaixar, porque eu fui separado por Deus para ser embaixador de Deus na terra, e não político e administrador público. Eu reconheço que aqueles que foram separados por Deus para a administração pública, eles fazem uma obra excelente, mas eu fui separado para ser ministro do Evangelho. Então, para mim, irmãos, é isso. Você é pastor? Acabou. Seja um embaixador dos céus na terra. Você quer se enveredar para a vida pública? Entrega o pastorado e vai ser um deputado. Mas unir as duas coisas, a gente acaba estragando a igreja. Porque igreja é igreja, Estado é Estado. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pastor, há exceções? Há exceções. Aonde estão as exceções? José do Egito é uma exceção, Daniel é uma exceção, Neemias é outra exceção, Esther é uma outra exceção. E no Novo Testamento? Irmão, o Novo Testamento complicou, hein? Então, Deus pode levantar alguma exceção? Pode. Para mim, na história do cristianismo, quem foi uma exceção? Martin Luther King. Quem mais? Não me lembro. Existe. Mas não vamos fazer da exceção regra, e vamos deixar com que as exceções Deus conduza, tá bom? Fica aqui minha indicação para vocês. Nós não podemos nos rebaixar. Agora, não é tratando com descaso aqueles que vão para a administração pública. Muitas vezes são pessoas que foram separadas para aquilo. Mas um pastor, ele é um embaixador dos céus na terra. Amém? Isso é o que eu acredito, tá bom? Então, olha aqui, né, continuando a nossa leitura. Vamos lá? Nem sei onde estávamos, né? Então, isso, eu tinha feito a pergunta, né? Por que em 1415 o Concílio de Constância fez isso? Condenou seus escritos e determinou que seus ossos fossem exumados. Olha aqui os que querem impor pela ódio, obrigatoriedade e ódio. Irmãos, todos esses que se enveredam pelo ódio, que tentam oprimir, têm data de validade, eles são falidos na sua essência. Outra coisa que nós temos que aprender também aí, para a gente não imitá-los, porque isso aí é intolerância também. Exatamente. E aqui vale para nós, inclusive com igrejas e religiões que pensam contra nós. Verdade. Eu respeito. É lógico, nós estamos na diversidade, né? Ideias plurais. Exatamente. E aqui a gente vai entrar agora para um outro autor que o Hobbes faz questão de citar. Então, Maísa, leia para nós agora, talvez, essa parte aqui, olha, muito legal também. De um outro irmão contemporâneo também, aqui, né, no caso, o Wycliffe, né, que é o William Tyndale, que também ele vai viver de 1484 a 1536, tá bom? Então, também a gente vê isso no Wikipedia, tá? Ele também, ele também, olha só, vou ler para vocês rapidamente aqui, deixa eu compartilhar rapidamente essa parte, mudar de tela, rapidamente, antes da Maísa ler. Olha só. William Tyndale, Inglaterra, 1484 a 6 de outubro de 1536. Foi estudioso inglês e se tornou uma figura de liderança na reforma protestante, nos anos que antecederam sua execução. Ele é conhecido como tradutor da Bíblia para o inglês
influenciado pelas obras de Erasmo de Roterdã e de Martinho Lutero, tá bom? Então, agora, olha só, uma série de traduções parciais para o inglês foram feitas a partir do século VII em diante, mas o furor religioso causado pela Bíblia de Wycliffe, olha aqui Wycliffe, no final do século XIV, levou a pena de morte para qualquer pessoa, encontrada em posse não licenciada das escrituras em inglês. Ou seja, irmão, se achasse uma Bíblia que tivesse na sua casa, você estava sob pena capital. Então, olha só, embora as traduções estivessem disponíveis em outras línguas europeias importantes. Olha que coisa interessante. Então, agora eu só peguei aqui do Wikipédia, mas tem outras literaturas. Irmãos, deixa eu até fazer uma outra citação aqui rapidamente. A internet, para citações rápidas agora, por uma questão de data, por uma questão básica, como essa que eu acabei de fazer, ela é útil, tá? Agora, ela não é um instrumento para seminaristas gastarem tempo em pesquisa. Porque na hora que você põe lá, vai ter de tudo. Então, quando nós queremos fazer uma pesquisa mais apurada, nós temos que ir por autores, por editoras, ou quem sabe por Google acadêmico. Aí sim são pesquisas, são coisas mais rebuscadas. Porque quando a gente dá um Google ou pega qualquer pesquisador aí, qualquer navegador e começa a pesquisar, é muito perigoso, entendeu, irmãos? Vem tudo. Então, muitas vezes a gente fala, eu achei na internet, que nem agora, o Wikipedia aqui é só para uma citação rápida de data, etc e tal, uma síntese, né? Então, tomem cuidado, tá? Alunos, não se esqueçam dessa informação, né? Até mesmo quando a gente pegar, por exemplo, eu quero saber sobre tal coisa. Tá bom, você pesquisou na internet? Tá bom, mas quem é a fonte? É um herético. E se for um herético? E se for um pentecostal alucinado? Ou se for um espirituoso lunático que coloca lá e você está seguindo aquilo? Por isso que a gente tem que saber as fontes que a gente bebe, tá bom? Beleza? Então vamos ver um pouco da história dele agora, porque vale a pena. Maísa, leia para nós, talvez, a história. Leia, pastor. Talvez a história mais empolgante seja de William Tyndale, que imprimiu a primeira Bíblia em inglês. Com a Renascença, a Grécia ressuscitou com o Novo Testamento em suas mãos. E isto, e mais a invenção da imprensa, produziu novo interesse pela tradução e distribuição das Escrituras. Em 1516, Erasmo publicou no seu Novo Testamento em grego. Sonhava ele com um dia em que o lavrador, ao arar cantaria trechos da Bíblia, em que o tecelão os cantarolaria e os sintonizaria com o ruído de seus teares, em que os viajor... O que é isso, pastor? Viajador, viajante. Viajor é o viajante. Os recitaria para conjurar a monotonia e aridez da viagem. Deu contexto. Olha só, irmãos, Erasmo, quando ele faz aqui a sua primeira publicação do Novo Testamento em grego, olha só o sonho dele. Será que o sonho dele se cumpriu, irmãos? Entendam, irmãos, esses irmãos não foram apenas catedráticos, teólogos, foram irmãos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é extraordinário. Extraordinário, extraordinário. Por isso que eu falei, eu não posso encerrar a bibliologia ou chegar na penúltima aula sem fazer uma homenagem para irmãos como esse. Aqui, irmãos, são esses que a história trouxe conhecimento, mas quantos não foram aqueles que foram para tribos indígenas, para lugares dos mais longínquos e levaram a palavra de Deus para aquelas pessoas? Quantos não foram aqueles que ganharam vidas? Só lá na eternidade a gente vai saber. Essas histórias aqui, na minha opinião, são pérolas para que o nosso coração seja aquecido sobre essa temática, que a Bíblia, ela sobreviveu. Ela sobreviveu na história do Velho Testamento, sobreviveu no Novo Testamento, sobreviveu na história da igreja, sobrevive hoje e sobreviverá para sempre. Ela é eterna.
Então, fantástico, né, irmãos? Maravilhoso. Então, o lavrador cantaria. Hoje a gente vê nos bairros, né, os vendedores de ovos cantando Bíblia, cantando hinos, inetos. A gente vê isso em todos os lugares. Deus seja louvado. Então, continua para nós, irmã. Amém, pastor. Tais desejos floresceram na alma de William Tyndale, um discípulo de Erasmo. Levando avante seu ideal, Tyndale começou a traduzir as escrituras do grego para o inglês. Em 1524, enfrentando terrível oposição, fugiu para a Alemanha, onde, sob a proteção de Martinho Lutero, fortinou sua obra. Dá uma pausa aqui. Olha só que interessante, irmãos. A gente está falando de um inglês que tem que fugir para a Alemanha para ser protegido. E nós temos que lembrar que a reforma tinha acabado de acontecer. Né? Pode ver que nós fizemos 100 anos, né? 100 anos recentemente da história, 500 anos, aliás, da reforma protestante, porque é considerado a data de 31 de outubro de, se eu não me engano, 1518. Se eu não me engano. É isso mesmo? Da reforma protestante? Ano passado. A data exata. Eu sei que é 31 de outubro. Agora a data da reforma, deixa eu ver aqui. Acho que é 522, pastor. 522? Foi o ano passado. Não, aqui, ó. O dia da reforma protestante, comemorado dia 31 de outubro, em 1517. Eita, nem 18, nem 22, 17. Bom, eu lembro que a gente fez 500 anos esses dias atrás. Eu não lembro direito. Mas o que eu me lembro, era isso mesmo. Na minha, já fazem alguns anos. Ano passado comemorou 500 anos. Então, assim, é que muitas vezes a gente tem algumas festividades, Júlio, que faz 500 anos, né? Sabe assim, aquela questão? Mas, se não me falha a memória, foi 17 mesmo. Eu lembrava alguma coisa do 18, mas... Então, pensem, vamos pôr aqui, vamos partir do pressuposto de 517. Fazia nada, irmãos, olha, 6, 7 anos, entendeu? Que a reforma tinha acontecido. Então, ele teve que fugir, porque traduziu para o inglês. Meu pai, só porque traduziu, irmãos. Pensem, irmãos. Agora, vamos gastar um minuto aqui. Vamos fazer uma pesquisa de caso aqui. Uma pesquisa de caso por um minuto. Bom, vamos parar aqui por um minuto. Você faz uma tradução de um texto do grego para o inglês e você é visto como um inimigo. Tem lógica isso? Tem nexo isso? Isso é um suicídio intelectual. Concorda? Não, você poderia fazer uma tradução. Vamos pensar assim, é que nós vivemos num mundo livre, a gente tem tanta liberdade que as pessoas fazem até atrocidade em nome da liberdade. Mas vamos pensar, você ter a liberdade de fazer algo, você não pode fazer isso. Olha a opressão maligna que esses irmãos tinham. Uma coisa tão macabra. Então, eu estou fazendo essa aula e estou gastando esse tempão, irmãos. Eu gostaria que introjetasse dentro de cada um de nós esse senso de urgência, de zelo, de temor, de valor e de sobrevivência. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela preservaria. Mas esses vasos que foram tão ousados, eles merecem a nossa consideração, irmãos. Merece. Porque é extraordinário pensar um pouquinho do que eles fizeram. Pode falar, Júnior. Estava falando? Isso aí era a força da Igreja Católica, que era uma instituição política, né? Dominante, né? Então, não era fácil, né? Enfrentar. Não era. Né? Então, a gente vê quanto é por isso que eu disse há pouco que o Estado é Estado e a Igreja é Igreja, porque senão a gente acaba, irmãos, em nome da religião,
cometendo atrocidades, entendeu? Então ele foi para a Alemanha sob a tutela de Martinho Lutero, ali alcançar abrigo. Continua mais isso aqui, daqui em diante. Mesmo aí encontrou obstáculos. De Colônia fugiu para Worms, e aí completou e imprimiu a primeira tradução em inglês do Novo Testamento grego. Diz que ele terminou a composição numa tardinha, e que durante a noite os vândalos a destruíram. Pacientemente ele reiniciou a composição e a terminou pelo fim do ano de 1525. No ano seguinte, contrabandeou Bíblias para a Inglaterra, colocando-as em sacas de farinha. Dá uma pausa aqui, irmãos. Dá uma pausa aqui, irmã. Olha só. Ele termina a composição e durante a noite vândalos vão lá destruir. São os gadarenos ou não? Com certeza eram emissários de algum grupo contra a palavra. É óbvio. E aí agora ele vai contrabandir a Bíblia. E aí, pastor, tá certo isso? E aí, irmãos? Tá certo isso ou não? Pastor, licença. Uma vez eu me lembro que eu estava num culto, aí estava falando sobre vai chegar o momento que muitas casas vai ser invadida, vai pegar as Bíblias, vai queimar, né? E aqueles que tiver a sorte de tirar uma página para guardar, para estar trocando entre irmãos, né? Essa parte tem que ser um pensamento rápido, né? Porque vai chegar esse momento, né? Que essa Bíblia vai ser proibida de ser usada, muitas vai ser proibida de carregar uma Bíblia na rua, né? Então, irmão, parou o seu áudio. Então, não, sim, irmão, isso daí a gente... É o que a irmã Cleusa tinha dito há pouco, quando no bloco anterior ela fez menção de que qualquer hora, qualquer momento, né? A gente acredita nisso porque o cenário caminha para isso. É claro, irmãos, que isso nós deduzimos, mas a gente tem que orar para quê? Para que a gente continue proclamando o Evangelho. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para que a gente levante mãos santas e interceda por todos aqueles que reinam, governam, para que haja paz sobre a terra, porque quando há paz, mesmo que hajam pessoas incrédulas, a propagação do Evangelho, ela atinge mais vidas, ela se perpetua. E no momento em que há guerra ou perseguição, há uma fúria das trevas e há vamos dizer assim, é uma matéria-prima onde o diabo governa. Irmãos, na guerra, o ódio se estabelece, a ira, tudo que é prejuízo. Pode ver que na guerra, quem reina é a tríplice atuação do diabo. Matam-se, roubam-se e destroem. Então, essas possibilidades, Wesley, é muito real. E isso não é só real quando vier o anticristo, pode ser real em qualquer, como o Júnior tinha dito no bloco anterior, num governo muitas vezes autoritativo, um governo que é contra as escrituras. Isso pode acontecer amanhã. Isso acontece hoje em países comunistas, alguns ainda, por exemplo. Isso acontece na China, isso acontece em Cuba ainda, é claro que não mais como era. Isso acontece, inclusive, ainda hoje em países islâmicos. Coreia do Norte. Isso acontece em alguns lugares em que são opressores, acontece. Por isso que quando a gente está falando tudo isso, e eu sei que é uma aula de seminário, mas é para desafiar a gente mesmo, para a gente amar a Bíblia, para a gente amar a palavra de Deus, para a gente decorar a palavra de Deus, porque, irmãos, aquelas mentes que puderem guardar a palavra de Deus, puderem aprender, saber, conhecer, serão, eu acho, privilegiados demais, porque tudo pode acontecer, irmãos. Deus queira que seja daqui a 200 anos, e que a gente prepare os corações de muitos irmãos para aqueles dias. Se for daqui a 500 anos, aleluia. Mas uma coisa é certa, quando acontecer, seja como for, ou seja de que formato que for, que a gente possa continuar vendo a palavra de Deus se cumprir entre nós, tá bom? Então, vamos continuar aqui a leitura, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Mas tirou sua dúvida, meu irmão? E eu fiz a pergunta aqui, tirou, Wesley, sua dúvida? Não estou te ouvindo.
Deu para esclarecer, Wesley? Sim, pastor, consegui. Joia. E agora a pergunta, e aí, contrabandear a Bíblia, é errado, irmãos? Muito? É errado? Não. Não, foi a forma de preservar, né? Não, Wesley, não é errado. Sabe por que, Wesley, não é errado? Porque Deus mandou nós proclamarmos a Bíblia e ensinarmos ela para todos. Então, se tem um sistema opressor que impede-nos de levar a palavra, nessa hora nós devemos obedecer a Deus e não aquelas leis. Então, se chegar um governo e falar, não comercializem, não deem ouvido. Podem. Pastor Raio, o senhor pode ser preso no futuro por isso, não tem problema. Meus irmãos, nós devemos ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia e falar dela. Deus nos manda anunciar. Pode ver, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Imperativo. É um imperativo. Então, não é errado, não. Quem está errado é quem segue essas leis e nós devemos, nessa hora, não ouvir essas leis e ouvir a lei de Deus e ir avante. Tá bom? Então, contrabandear a Bíblia, irmão, nós não estamos contrabandeando pessoas, nós estamos ensinando a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos esses mandamentos, todos esses estatutos, todo o Evangelho, ou seja, não é errado, não. Podemos pregar. Ah, mas pastor, e é proibido entrar lá. O problema é de quem proibiu. Eles que vão para o fogo do inferno. A gente vai, entendeu? Vamos proclamar. Tá bom, meu irmão? Missão Portas Abertas fez muita disso, né? Levar a Bíblia contrabandeando durante o comunismo, né? Comunismo na Europa Oriental, né? Cortina de Ferro. Então, exatamente, eles entravam escondidos, né? Escondido, é. Com as Bíblias, muitas vezes, nos carros de feira, nos carros que levavam frutas e colocavam Bíblia, é isso aí. Então, continua para nós, Maísa, por gentileza. O povo as recebeu com grande alegria, mas os bispos enviaram agentes a comprá-las e destruí-las. Olha só, olha os bispos. Meu irmão, dá para acreditar num negócio desse? Está entendendo? Uma religião endemoniada? Continuemos. Gadareno de novo. Gadareno. Todavia, exemplares da Bíblia continuaram a chegar até que o país ficou cheio de novos testamentos em inglês. E o resultado foi este. Tyndale foi preso e, a 6 de outubro de 1536, estrangulado e queimado. Oh, meu pai! Meus irmãos, qual foi o pecado desse homem? Ele está na galeria da fé ou não está na galeria da fé? Certamente. Meus irmãos, a gente tem que ter esses homens como referências ou não? Sim. Estão entendendo? Eram cheios do Espírito Santo ou não? Com certeza. Quer conhecer um crente com o Espírito Santo de verdade, irmãos? É aquele que está disposto a sofrer pelo Evangelho. Esse é cheio do Espírito Santo. Ponto final. Quer conhecer um blá, blá, blá? É aquele que só é performático. Quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Está disposto a morrer pelo Evangelho. Tá bom? Então, maravilha. Glória a Deus, irmão. Essas histórias aqui, eu falei, não, eu não posso parar, eu tenho que falar para os meus irmãos. Bom, continua para nós. Ao morrer, orou assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. A oração de Tyndale foi ouvida através da publicação da Bíblia, na versão do rei Tiago, King James, em 1611. Olha só, o que ele dizia? Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Será que não é por causa de um homem como esse que a Inglaterra recebeu, por parte do Senhor, a incumbência de ser um país protestante? Está entendendo, meus irmãos? Quando hoje a gente fala a igreja anglicana, a gente pode ter 1000 críticas, mas há um reino sobre o mundo em que esse reino está debaixo de uma igreja, e essa igreja é uma igreja protestante, que segue a Bíblia. Será que essa oração foi ouvida ou não? Com certeza. Fruto, né? Que a partir daí, a Inglaterra passou o país protestante que agenciou muitos missionários para o mundo inteiro. Qual foi, inclusive, o país que a Inglaterra mais contribuiu na ajuda do evangelismo? Brasil? Não. Antes, Estados Unidos. Estados Unidos.
Não era Nova Inglaterra? Criou a nova colônia. Exato, a nova colônia, entendeu, irmãos? Está entendendo, irmãos? Olha só que coisa linda. Então, pode ver que a versão do King James, ou do Rei James, até hoje é uma versão especial. Pode ler para nós, Maísa, para a gente acabar aqui? É certo que ninguém pode ler essas notícias sem ver a mão de Deus em todos esses fatos. Aleluia. A Bíblia saiu vitoriosa mesmo com a terrível posição de autoridades eclesiásticas e civis. Certamente o Espírito Santo que a inspirara operou energicamente para preservá-la. Ou seja, a sua sobrevivência. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Glória a Deus, amém. Eu sei que é o nosso academia, é o nosso momento, mas, meu irmão, não tem como a gente não se orgulhar, se alegrar, celebrar e pedir, Senhor, faz de novo, nos ajuda, toca nos nossos neurônios. E deixa eu dizer aqui para vocês uma oração que eu sempre faço, irmãos. Eu tenho muita facilidade com a lógica, está em mim, uma mente lógica. Eu tenho, assim, modéstia à parte, irmãos, meu ponto alto de ministério, meu ponto alto de ensino, não é que eu sou um mestre, eu sou um pastor mestre, mas eu sou muito criativo, eu tenho muita originalidade. Isso é dom de Deus na minha vida, eu sei que não está em mim. No entanto, eu tenho uma área de dificuldade, que são as áreas de línguas, as áreas de gramática. E olha, como eu oro, eu falo, Senhor, toca nesses neurônios, tira os chongo, dá neurônios sábios, toca nessa memória, porque eu peço para Deus, se Deus assim me concedesse a graça, um dos desejos que eu tenho é de ter proficiência nas línguas originais e em vários idiomas. Mas eu tenho uma dificuldade terrível. Então, eu falo isso para vocês, irmãos, porque para mim, quando eu vejo esses homens, eu falo, Senhor, obrigado, porque foram extraordinários. Foram cheios do Espírito Santo. Ajudaram no processo da reforma e deixaram a maior contribuição de todas, que foi a Bíblia, como foi Lutero, na língua corrente. Então, meus irmãos, eu queria até fechar esse bloco, né? Eu fiz questão de separar esse material, porque tem tudo a ver com a nossa matéria, bibliologia. E a Bíblia, ela foi o quê? Ela se manteve como uma sobrevivente, e vai ser assim. E eu até quero fechar esse bloco fazendo uma citação do próprio Hernandes Dias Lopes, quando ele disse, né, que a Bíblia não é velha nem nova. A palavra de Deus, ela é eterna. Por isso que ela vai viver para sempre. E felizes são aqueles que, de fato, creem nela, vivem por ela, tentam praticá-la, mesmo sendo limitados. E nós, como pastores de um rebanho, como professores de uma classe, ou como professores de um seminário, felizes são aqueles que preservam esses valores. Porque a gente viu aqui, né, que John Wycliffe, William Tyndale, eles foram extraordinários, juntamente com muitos outros que tiveram uma contribuição singular para tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Amém? Alguma pergunta para a gente encerrar? Continuem fazendo o trabalho do livro-texto, que é, esse livro aqui vai acompanhar os 6 módulos de vocês. Então, peguem firme. Podem ver que nesse módulo eu tenho passado poucos vídeos, poucos áudios, porque eu quero que vocês mergulhem nesses materiais, porque esses materiais nos farão mergulhar no livro sagrado. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Joia? Então, vou fechar o bloco e vamos para o nosso último bloco. E agora a gente vai para o Teologia Elementar do Bancroft, da Imprensa Batista Regular. Como esse livro é extraordinário. Eu amo esse livro, principalmente nas máximas, nos textos. Em uma linha ele faz uma definição, e aí vem os textos bíblicos sustentando aquilo. Como esse livro, para mim, é uma pérola. Pastor, mas ele não é muito prolixo? Não, ele não é prolixo, mas ele é objetivo. Ele faz uma síntese. Então, agora, no próximo e último bloco, a gente vai mergulhar nele para a gente dar esse suprassumo também. Porque dentro do nosso... dentro da quantidade de
de literatura que vocês têm que ler, vocês têm que ler o Wiley Gruden, tem que ler o Bancroft, tem que ler também o Erickson, porções desses livros, e, é claro, o Hobbes, Trabalhos Extras, tá bom? Agora, querendo ler mais livros, leiam, porque ganham pontos extras. Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então, vou fechar aqui nossa gravação, tá bom?